Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 2, lembrando a Vossas Excelências que, por enquanto, está tudo ok aqui na minha internet. Se qualquer coisa acontecer, fique em sala, tá? Vocês sabem o que aconteceu na aula passada, e agora que eu fiquei sabendo, não era problema no meu sistema, é o pessoal da Oi, da internet, que estava numa rua subsequente à minha, aqui no condomínio, simplesmente eles estavam mexendo e aí acabou atrapalhando a minha rede aqui da minha internet. E eu pensando que era meu Professor, aparelho. mas a gente Oi. tava falando pro senhor que era essa internet, não era seu fone. A gente passou Pois acho que uns é, 2 minutos. e eu pensando que era realmente, o meu fone, né? Mas era realmente, mas na verdade eu estava mexendo aqui próximo, a equipe da Oi, numa rua aqui, e acabou prejudicando a rede aqui da minha rua. Mas enfim, tá tudo resolvido. Mas se tiver algum problema de queda, fique aí, não vou embora, tá? Vamos lá, gente. Número 4. Eu falei da regra da indivisibilidade, fazendo feedback, né? Só para lembrar Vossas Excelências que nós paramos no número 4. Regra da indivisibilidade da herança. Cadê meu copo? Tá bem aqui. Falei para Vossas Excelências que na aula passada nós falamos acerca da regra da universalidade, né? Artigo 1791 e parágrafo único do Código Civil. A regra da universalidade, não esqueçam, nós temos que levar em consideração que a herança, né, será deferida, confirmada como um todo unitário, né, vocês já sabem, e existe aquela expectativa que eu comentei, né, enquanto existe herança, caberá
Alô, estão me ouvindo, gente? Bem, peraí que eu já estou acessando aqui a câmera. Vamos lá, gente. Gente, está muito complicado, viu? Vou ter que urgentemente entrar em contato com a NET. Mas tudo bem, vamos lá. Para quem chegou agora, desculpem aqui, gente, eu estou com problema desde a semana passada na internet aqui, mas eu vou resolver. De qualquer forma, são 4h27, para quem chegou agora, eu vou postergar mais 20 minutos da nossa aula em respeito a vocês, tá? Vocês me aguardem até 4h30, a gente pode fechar em 4h30 a aula, não tem problema? Em virtude desses contratempos, vou direcionar mais 20 minutinhos, tá? Porque, infelizmente, estou tendo esses problemas técnicos, e aí, respeitando a turma, respeitando vocês, a gente posterga mais 20 minutos, tá bom? Bom, então vamos lá. Regra da indivisibilidade. Eu tinha falado anteriormente para vocês que a indivisibilidade considera um aspecto, né? A administração de forma definitiva, né, de todos os herdeiros. A herança, né, eu falei na aula passada, pulando esse item número 4, tá? Aí logo em seguida eu falei para vocês da regra da universalidade, do 1791, né, que a herança será administrada como um todo, dever dos herdeiros tomarem o conhecimento e a certeza da administração dessa herança coletiva. Todos vão ter os mesmos direitos e deveres, para que administre essa herança. Nenhum poder deve se sobrepujar ao outro. Então, por exemplo, a administração que é feita por mim é da mesma forma que vai ser feita, por exemplo, pelo Marcos, né? Considerando que nós somos herdeiros. Então, o mesmo atributo que tem a mim de conservar a herança, considerando a regra da universalidade, que é como um todo universal, e o princípio também da indivisibilidade, né, também será administrado por mim e por ele da mesma forma possível. Não haverá nenhuma diferença perante os nossos poderes de conservação, de administração e gerência daquela herança. Então, esse princípio da indivisibilidade, que eu já falei na última aula, só estou aqui fazendo um feedback, para quem de repente não pegou esse gancho, né? Então, a divisibilidade é isso. Significa dizer que a herança ela será deferida como um todo. Enquanto existir herança, nós não podemos ainda dividi-la, nós não podemos ainda formalizar nenhum negócio. Claro que eu falei na aula passada para vocês aquela possibilidade de uma cessão de direito, né? Existe essa possibilidade, até vocês me perguntaram. Mas fazer uma venda, uma permuta, por exemplo, na herança, enquanto ela existir, ainda não é aproveitável nesse momento. Nós temos que conservá-la, já que ela é considerada como um todo, né? Claro que depois da partilha, cada um vai receber a sua cota e vai fazer o que tem, obviamente, por fazer. Pode alienar alguns, pode vender, pode doar, né? Eu posso fazer qualquer tipo de negócio depois que não existir mais herança, depois que ocorrer a partilha, tá? Então, eu falei para vocês na última aula, eu sempre faço feedbacks para a gente se situar no tempo, né? Porque normalmente a gente só se encontra no meio da semana, né? E aí nós fechamos na última aula falando sobre o princípio da indivisibilidade da herança, que a herança ela deve ser deferida, né? Considerando todo o seu conteúdo geral, ela é universal, tá? E tem que ser conservada enquanto ela existir na condição de herança. Depois que deixar de existir, com a partilha, as cotas vão ficar definidas e aí cada um, né, cada herdeiro, vai gerenciar a sua própria cota, o seu livre e espontâneo interesse próprio, né? E isso daí a gerência vai se tornar altamente independente, tá? Beleza. Hoje, já na aula de hoje, dando continuidade aqui ao nosso procedimento de aula, né? Nós vamos falar sobre a capacidade e incapacidade sucessória. Vamos ter pensamento positivo para que não, a nossa internet aqui, no caso a minha, não venha a cair de novo, mas qualquer coisa a gente volta, tá? Capacidade. Gente, aí no material de vocês eu coloquei o número 5, né, com alguns conceitos introdutórios e a diferença entre capacidade e incapacidade, sucessória e civil. Beleza.
Bom, para começo de conversa, os senhores e as senhoras já estudaram lá no passado, que não faz tanto tempo assim, né? Lá com o titio Raimundo, ou a titia Raimunda, não sei quem foi. Mas eu acho que lá ele explicou para vocês aquele velho conceito de capacidade civil, né? O que é um sujeito com capacidade civil? É aquele sujeito que está apto, não é isso? Ao exercício de todos os seus atos, de todas as suas manifestações, de todo o seu contexto, considerando as normas, óbvio, né, do nosso Código Civil vigente e também da nossa Constituição. Então, o sujeito com capacidade civil, principalmente o chamado sujeito com capacidade plena, é aquele sujeito que pode definir a sua vivência perante o contexto da sociedade civil, perante os atos propriamente ditos, condizentes ao próprio Código Civil. Né? Então, o sujeito com capacidade plena ele pode exercer qualquer tipo de procedimento, qualquer tipo de ato jurídico, né? Sem necessitar previamente de autorizações, de aquiescências. Né? Eu preciso, por exemplo, eu quero realizar aquele ato, desde que o outro sujeito assim permita. Não necessariamente. Tá? Professor, onde é que o senhor quer chegar? Onde eu quero chegar é o seguinte: existe uma diferença, gente, entre um sujeito com capacidade civil perante aquele sujeito com apenas uma capacidade sucessória. Claro que vocês devem estar se perguntando, o que é um sujeito com capacidade sucessória? Boa pergunta. Um sujeito com capacidade sucessória é aquele indivíduo, vamos anotar, né? Já que é a aula nova agora, tá? Informação nova. O sujeito com capacidade sucessória é aquele sujeito que está apto a ser reconhecido como herdeiro. O sujeito com capacidade sucessória é aquele indivíduo que está apto a participar de uma futura regra condizente às normas do direito sucessório. Peraí, professor, não entendi, eu estava olhando aqui para a janela, vou repetir. O sujeito com capacidade sucessória, né, é aquele indivíduo que está apto ao exercício dos atos, ao reconhecimento das normas do direito sucessório. Tá, gente? Estão me fazendo entender? Então, toda vez que vocês ouvirem falar em um sujeito com capacidade sucessória, é o cidadão ou a cidadã que tranquilamente pode fazer parte desse contexto do direito das sucessões, das regras da sucessão. É o sujeito que vai se fazer reconhecer como herdeiro, principalmente o chamado herdeiro legítimo, né? Eu acho que você já sabe a diferença entre herdeiros legítimos e herdeiros necessários, né? Lembra da nossa aula inaugural? Herdeiro legítimo reconhecido pela lei, pela norma do Código Civil. Necessário são aqueles atos que ele vai praticar com primazia, né? De imediato. Tá? Ele não vai deixar para depois a lei, obviamente, ele já vai ter esse privilégio de praticar esse ato de imediato. Tá? Só para recapitular essa diferença que você já sabe. Então, voltando para cá, o sujeito com capacidade sucessória, repito, professor, é aquele sujeito que está com todas, numa linguagem coloquial, com todas as cartas à sua disposição. Essas cartas direcionadas pela própria regra do direito das sucessões. É aquele sujeito que se vai fazer valer como herdeiro. É aquele sujeito que tranquilamente terá à sua disposição, futuramente, tomara, né, o reconhecimento da herança, e vai participar de uma disputa, se for o caso até de uma cota de partilha, tá, gente? Então é um sujeito que vai ter à sua disposição todo esse trâmite. Ele vai ter justamente esse intento de se fazer reconhecer como herdeiro, tá? Tudo tranquilo até aqui, gente? Eu estou me fazendo entender, estou me compreendendo para vocês o que é alguém, o que é um sujeito com capacidade sucessória, tá? Olha, só para deixar bem claro para vocês, por favor, o sujeito com capacidade sucessória, ele é uma particularidade da capacidade civil, tá? Anote isso daí, por favor. O sujeito com capacidade sucessória, ele, comparado ao sujeito com capacidade civil, é uma
particularidade, ou seja, é uma parte de um todo. Normalmente, a capacidade civil. Alô? Oi, gente, estão me ouvindo? De vez em quando falha aqui. Então, repetindo, normalmente o sujeito com capacidade civil, ele é mais genérico, tá? O sujeito com capacidade sucessória, como eu já havia falado anteriormente, ele é uma peculiaridade, uma particularidade. E é o mais genérico? É o sujeito, obviamente, com plena capacidade. Então, para a sucessão, o que importa, tá? De vez em quando eu olho aqui para a internet, mas está tudo bem por enquanto. O sujeito com capacidade sucessória, ele somente vai exercer um ato específico condizente à regra da sucessão. Em contrapartida, o sujeito com capacidade civil, ele vai exercer N atos, tá? Não apenas ser reconhecido como herdeiro, mas firmar firmas, assinar procurações, enfim, vários atos do direito civil. Só para deixar bem claro isso, tá? Agora aqui no teu material, não só estou mencionando capacidade, como eu também estou mencionando incapacidade, tá? Claro que o sujeito, ele pode ser tanto absoluta quanto relativamente incapaz. Que novidade é? Absolutamente, lá no artigo 6 do Civil, e depois do Estatuto das Pessoas com Deficiência, somente passou a reconhecer quem? Aqueles que ainda não atingiram a sua idade mínima de 16 anos, né? Então, quem tem abaixo dessa idade é uma pessoa com absoluta incapacidade. E os relativamente incapazes, que vocês devem estar recordados, estão aonde? No artigo 4, né? Te lembra do artigo 4? São os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, os pródigos, tá? Essa galera aí são os relativamente. O que isso tem a ver, professor? Pois bem, esses sujeitos apresentam uma relativa incapacidade civil, que não é a mesma coisa comparado aos sujeitos que apresentam uma relativa incapacidade sucessória, tá? Ou, de repente, até uma absoluta incapacidade sucessória. Por quê? O incapaz, na regra da sucessão, é aquele. Quem é o incapaz na regra da sucessão? Isso é uma pergunta. Vocês podem até anotar aí, professor. Quem é o sujeito incapaz na regra da sucessão? É uma pergunta. Vocês podem até anotar. E a resposta qual é? É aquele sujeito que vai ficar sem a sua herança propriamente dita. O incapaz, na regra da sucessão, é aquele sujeito que vai ficar tolhido, afastado de concorrer, de participar de uma futura sucessão, de uma futura partilha, viu, gente? De ter a sua convicção de participar futuramente de um inventário, tá? Então, o camarada ou a camarada incapaz na regra da sucessão pode ter a certeza que esse sujeito vai ficar afastado da regra propriamente dita da herança, vai ficar afastado da regra do direito das sucessões. Esse sujeito incapaz na regra da sucessão é possível que a gente visualize ele hoje, atualmente, tá? Então, volta aqui para o seu material, por gentileza, aqui no teu roteiro, tá? O sujeito, existe até uma diferença que eu coloquei aqui, né? O sujeito, de repente, ele pode estar na sua plena... Olha lá o que eu vou dizer, hein? Presta atenção. Se falhar, eu volto de novo, tá? Aqui no meu sistema. O sujeito, ele pode ter uma plena capacidade civil, mas, de repente, pode, para a sucessão, estar na condição de incapacidade. Ou vice-versa.
olha lá, vamos raciocinar aqui comigo. Eu ainda vou dar os exemplos, por enquanto só estou dando os conceitos, tá? Eu vou tomar um exemplo aqui, vamos imaginar, deixa eu ver aqui, a Daniele. Exemplo da Daniele, tá? A Daniele, ela tem a capacidade plena, civilmente falando. Ela já atingiu após os 18 anos, a gente já sabe disso. O titio Raimundo e a titia Raimunda já explicaram isso pra gente, beleza. Só que, de repente, a Daniele pode estar na condição de incapaz para a regra do direito das sucessões. Olha lá, voltando para cá. Por mais que a Daniele esteja na sua plena capacidade civil, mas pode ser que para a regra do direito, vamos ao exemplo prático aqui, tá? Incapaz para a sucessão. Ela deve ter cometido alguma irregularidade, algum ato ilícito que possibilitou a sua exclusão da sucessão, que isso lá na frente nós vamos discutir, tá? Mesmo que ela seja de maior, mas ela foi excluída da sucessão, porque ela cometeu algum ato ilícito. Você se lembra daquele exemplo clássico? Talvez a maioria aqui ainda não era nascido. Mas até hoje nós temos esse exemplo, a Suzane Richthofen, né? O Richthofen, né? É um exemplo clássico, né, gente? Porque na época ela já era de maior, se não me engano, né? E, obviamente, ela cometeu um ato de... Ela matou os pais, né? Vocês conhecem esse caso clássico. Mesmo na condição de plena capacidade, mas foi excluída da sucessão. Incapaz para a regra da sucessão. Agora sim, o que eu quero dizer para vocês é que eu posso ter uma plena capacidade, mas de repente eu posso ser excluído da minha herança. É o caso da Suzane, né? Na época de maior. Agora, pode ser ao contrário? Também é possível. De repente, alguém tem plena capacidade de resgatar sua herança, plena capacidade sucessória, ou seja, eu reconheço a Daniele como herdeira. Mas pode ser que civilmente, deixa eu só voltar aqui, pode ser que civilmente, gente, eu vou tirar esse coisa aqui, peraí lá. Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Civilmente, tá? A Daniele, ela possa, obviamente, estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a pessoa, ela pode ter uma... Beleza, obrigado. A pessoa, ela pode ter uma plena capacidade, mas pode ser incapaz para a sucessão. Ou vice-versa, tá? Então, por exemplo, uma pessoa, um menor de idade, um garoto com 15 anos, ele tem uma incapacidade civil. Ele é de menor, tá? Porém, ele pode ter direito à herança, pelo simples fato do seu pai ou a sua mãe terem falecido. Então, para a sucessão, eu ainda não posso resgatar por mim mesmo a herança deixada pelos meus pais. Pelo simples fato de eu ser o quê? Eu estar incapaz para resgatar essa herança. Ou seja, eu sou incapaz para a regra da sucessão. Tá? Mas isso é perfeitamente possível. Eu sou de menor, mas posso ser reconhecido como herdeiro. Ou vice-versa. Eu sou de maior, mas pode ser que eu não tenha direito àquela herança, que é o caso da Suzane. Então, isso varia muito. Tá? Uma pessoa pode ser plenamente capaz para a regra da sucessão, mas pode ser incapaz para a regra geral do direito civil, ou vice-versa.
É isso que eu quero que vocês não esqueçam, dependendo do contexto pela qual nós estamos direcionando, tá? Então, o professor Ari pode ser menor de idade, mas pode ter direito à herança. Ou o professor Ari pode ser maior de idade, mas pode ter sido excluído da herança. Então, isso é muito relativo, tá, gente? Isso varia muito, tá? A capacidade civil e a capacidade sucessória são dois atos distintos, diferentes. É isso que eu quero que vocês não esqueçam. A capacidade civil, ela é genérica e a capacidade sucessória é uma particularidade, tá? Eu posso, repito, ser de menor, incapaz civilmente, mas posso ter direito à herança. Posso ser reconhecido como herdeiro. Ou seja, eu tenho uma capacidade sucessória definida. Tudo bem? Mas pode ser o contrário, como eu já havia falado. O professor Ari é de maior, mas ele foi excluído da herança, porque ele cometeu algum ato ilícito. Logo, eu posso, obviamente, ter uma plena capacidade civil, mas fui excluído da sucessão. Sou incapaz para resgatar a minha herança. Tá, gente? Eu só quero que vocês não esqueçam que capacidade civil não é a mesma coisa de comparada à capacidade sucessória. Capacidade sucessória é para você ser reconhecido como herdeiro e resgatar a sua herança. A capacidade civil, ela é mais genérica, tá? É para você realizar os atos, você já sabe, da sua vida civil. Um deles, por exemplo, assinar uma escritura pública. Reconhecer, propriamente dito, aquela declaração deixada pelo testador, tá? E isso vai depender, obviamente, do seu grau de capacidade. Isso vai ser definido, tá? Tudo tranquilo, gente? Vocês estão fazendo me entender a diferença da capacidade civil para a capacidade sucessória? Está tendo alguma dificuldade no momento? Está tudo tranquilo, tá? Perguntas. E no caso dos herdeiros legítimos colaterais, quando excluído da sucessão? Muito bem. Exatamente, Lucas. Por exemplo, eu sou teu irmão. Nós dois somos irmãos, você e eu. Somos herdeiros colaterais, né? Porque nós somos irmãos. Se de repente você tiver praticado algum ato ilícito, estou falando ato ilícito, contra o nosso genitor que faleceu, é óbvio, Lucas, que você, no caso, vai ser excluído da sucessão, se ficar constatado esse seu ato ilícito, tá? Então, por mais que você e eu sejamos plenamente capazes, civilmente, a nossa idade acima, né? Já de 18 anos em diante, mas eu permaneço como capaz para herdar a herança. Mas você não. Você foi excluído da herança. É o que nós vamos estudar isso lá na frente, tá? Mas já estou adiantando aqui porque eu não quero que vocês confundam capacidade civil com capacidade sucessória, tá, Lucas? Então, nesse caso aí específico dessa sua pergunta, você cometeu uma irregularidade, logo você vai ser excluído a partir do momento que ficar constatado, né, essa irregularidade, tá? Ficar confirmado essa irregularidade que você praticou. Logo, a herança que era para ser sua deverá ser revertida para mim. Somente para mim, tá? Porque você cometeu um ato ilícito. Você foi excluído da sucessão. Mesmo com a sua plena capacidade civil. Você está entendendo? Tá? Então, existe essa diferença. O sujeito com plena capacidade, mas foi excluído da herança. Ou o contrário, o sujeito que é de menor de idade, mas pode ter direito à herança. Não vejo nenhum problema. A gente pode formalizar um testamento. Por exemplo, o fulano de tal ele é de menor, mas ele pode ter direito à herança, ele pode ser reconhecido como herdeiro. Qual é o problema nisso? Tá? Certo, Lucas? Deu para entender a diferença? Tá? E os demais me fizeram entender o que eu expliquei? Então, isso é muito relativo.
mesmo que sejamos maior de idade, mas se vier a cometer algum ato ilícito contra a herança, esse sujeito poderá ser excluído da sucessão. Ele vai se tornar incapaz de exercer o direito a conquistar aquela herança, mesmo com essa plena capacidade civil. É a pergunta aí do colega, tá? Ou vice-versa. O indivíduo é de menor de idade civilmente, mas ele é reconhecido como herdeiro naquele testamento. O Arizinho, por exemplo, tem 14 anos. Ele é incapaz civilmente, ele é uma pessoa com absoluta incapacidade, mas ele foi reconhecido como herdeiro em testamento. Obviamente que ele é herdeiro, tem a sua capacidade sucessória definida. Tá? Perguntas. Se for perdoado pela tentativa de assassinato, aí Rodrigo, eu vou te dar essa tua resposta daqui a pouco, mas eu não posso te deixar esperar tanto tempo assim, que a gente vai falar sobre isso lá na frente, tá? O perdão, Rodrigo e companhia, normalmente isso é feito via o sistema criminal, né? Porque lá o juízo criminal ele vai ter um procedimento de análise que depois vai se comunicar com o cível. Eu não ia comentar isso agora, mas você está perguntando, eu vou ter que responder, né? A questão do perdão, ele é um ato específico lá perante a esfera criminal. Não se aplica ainda na esfera civil para casos de exclusão da herança, tá, Rodrigo? Não te preocupa que mais detalhes eu vou falar lá na frente, mas já estou te adiantando porque você está me perguntando, né? Então eu estou logo lhe dizendo, tá? Normalmente, para situação de exclusão da herança, a gente não se aplica a questão de perdão e de exclusão de ilicitude. Isso aí é um ato específico do direito penal, tá? Mas não se preocupe que lá na frente eu vou retomar essa discussão, tá, Rodrigo? Mas respondendo a sua pergunta, para não lhe deixar sem resposta, não se aplica no cível, tá? Mesmo assim, para o cível ainda vai ser como excluído. No penal pode ter uma interpretação diferente. E aí nós vamos ter que analisar a competência dos juízos. Eles vão se comunicar entre si para ver se procede ou não essas investigações. É a chamada prova emprestada, que você e os demais já ouviram falar. Certo, senhor Rodrigo? O senhor me aguarda um pouquinho, que lá na frente a gente vai comentar com mais detalhes, mas já lhe dei uma pequena resposta aí, tá bom? Certo, gente? Deu para entender a diferença entre capacidade sucessória e capacidade civil, tá? Tudo certo, meu povo, minha pova. Onde eu estou? Professor, o senhor está em sala ainda. Beleza. Eu queria falar para vocês, já que tem essa diferença, eu queria falar para vocês sobre os pressupostos para a gente reconhecer uma capacidade sucessória, tá? Deixa eu só colocar aqui meu fone para não cair. Beleza. Gente, esses pressupostos é uma regra exemplificativa doutrinária, tá? Para que nós possamos reconhecer, para que a gente reconheça a capacidade sucessória de alguém, de um sujeito, de um herdeiro, torna-se necessário que devamos cumprir com esses pressupostos. É uma regra necessária que precisamos assim formalizar, tá? Esses pressupostos, o mais importante é a letra A, que você já sabe, né? Precisamos confirmar o evento. Nós comentamos, salvo me engano, acho que foi na aula passada ou retrasada, não me recordo. A gente leva em consideração aquelas duas modalidades, né? A morte real e a morte presumida. Tá, gente? Uma vez me fizeram essa pergunta: professor, mas esse evento da morte aqui que o senhor está falando, eu estou falando aquelas duas modalidades, tanto a morte real quanto a morte presumida, tá? Principalmente, óbvio, né, a real. É quando nós constatamos o falecimento dos órgãos, né? Principalmente
a morte cerebral, que nós já até comentamos, né? Salvo me engano, aqui na sala, tá? Então, resumo da ópera: o evento morte é o principal pressuposto, se vocês quiserem anotar aí no caderno de vocês, no computador, né? É o principal deles, quer seja a morte real, quer seja a morte presumida, tá? Por outro lado, um importante pressuposto que a gente não deve esquecer é a chamada coexistência dos herdeiros. Chama atenção para um detalhe aqui, tá? Os herdeiros que eu estou me referindo, não somente aqueles herdeiros que já ratificaram o nascimento com vida, óbvio, né? Mas também aqueles que estão por chegar, os chamados herdeiros concebidos. Então, vou repetir: a coexistência dos herdeiros que já nasceram com vida e também aqueles herdeiros que ainda não nasceram, mas que já estão concebidos. É uma informação importante que eu quero que vocês não esqueçam e, se possível, anotem também, tá? Para a sucessão, cuidado que eu vou dizer, a capacidade sucessória dos herdeiros leva-se em consideração aqueles que já nasceram com vida, como também leva em consideração aqueles herdeiros que estão por vir. Aqueles herdeiros que, obviamente, ainda não nasceram. Existe aquela expectativa, né? Os chamados concebidos. Cuidado com isso, tá, gente? Porque normalmente a OAB adora colocar essa pegadinha aí de mau gosto. Uma questão de uma prova. Ah, porque a coexistência dos herdeiros só leva em consideração o nascimento com vida. Os herdeiros têm que existir. Cuidado. Temos uma diferença aí, que daqui a pouco eu vou comentar. Mas desde já, os herdeiros, os concebidos, eles também têm à sua disposição o reconhecimento de uma capacidade sucessória, que o Lucas acabou de responder, que é o nascituro. Tá? Tudo bem, gente? Cuidado com isso daí, porque a OAB, ela gosta, às vezes, de dar uma rasteira no candidato. Ah, porque os herdeiros somente precisam ser eles têm que nascer. Não necessariamente. A capacidade sucessória eu também posso levar em consideração aqueles que ainda estão concebidos, ou como o colega falou, na condição de nascitura. Vocês prometem que não vão esquecer essa observação, gente? Cuidado com isso. Tá? Coexistência dos herdeiros, que já, obviamente, confirmaram, e aqueles que estão por confirmar. Coloque essa observação aí, para que os senhores e as senhoras não esqueçam. Tá? Se depende de cair alguma questão nesse sentido. Tudo bem? Professor, qual é o outro pressuposto, além do evento da morte e além da coexistência do herdeiro, já nascido, já concebido, né? Que eu já expliquei para vocês. O outro pressuposto é a existência humana. Gente, é muito óbvio esse pressuposto, tá? Por que ele é muito óbvio? Eu não sei se vocês já ouviram, se vocês já leram informações de pessoas que normalmente firmam heranças para, por exemplo, semoventes, contemplar semoventes, para contemplar objetos inanimados. Gente, isso não pode acontecer. Não existe essa regra ainda no direito das sucessões, tá? Pois é, exatamente. Viu, Lucas? Apesar, cuidado que eu vou dizer, apesar que já existe projeto de lei que reconhece, né, os semoventes como parte integrante do objeto sucessório, para que futuramente possa se enquadrar na condição de testamenteiros. Mas isso daí é projeto de lei. Nada está definido. Tá? Por enquanto, os semoventes já fazem parte de pensões, né? Disputa de guarda, disputa de divórcio, você já deve saber disso, né? Guarda compartilhada, isso até a jurisprudência já se firmou entendimento nesse sentido, mas não ainda na condição de herdeiros, tá? Ainda não avançou nesse sentido, diferentemente de outras legislações. A capacidade sucessória, tá? Ainda leva em consideração o aspecto humano. Detalhe: sujeitos de direito, pessoas naturais e pessoas jurídicas. Pergunta:
São considerados, sim, Lucas, tá? Semoventes, né? São, na verdade, são coisas, né? Mas que se enquadram na condição de móveis, tá? Semoventes. Bom, que são aqueles que têm objetos de natureza própria, né? Movidas pelo seu próprio intento, suscetíveis de movimentação própria, né? Só para lembrar você e lembrar os colegas, tá? Muito embora tenha doutrinadores que defendem que são bens, outros defendem que são coisas, eu vejo como coisas. Passará a ser bem sob natureza processual, né, gente? Porque aí a gente vai ter que ingressar no devido processo legal para formalizar, tá? Você já sabe a diferença entre coisas e bens, né? Então, meninos e meninas, repetition, repetindo, traduzindo, tá? Somente faz parte da capacidade sucessória nós, enquanto pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Não fazem parte semoventes e seres, coisas inominadas. E no caso, por exemplo, estaria enquadrado qualquer tipo de objeto que não apresenta vida. Isso daí todo mundo já sabe, tá? Ah, professor, mas eu quero contemplar meu semovente numa disputa de uma guarda, como o senhor falou, de uma pensão, tudo bem. Hoje já, por considerar que são coisas, né, e daqui a pouco eu vou formalizá-los, categorizando-os como bens, aí abre-se um ensejo, abre-se um precedente para atos intervivos. Cuidado, estou falando para atos intervivos. Eu não estou falando para pós-morte. Tá? Então, os semoventes, para atos intervivos, é perfeitamente possível. Mas para pós-mortes ainda não. Tá? Tudo bem? Agora, eu queria também falar aqui, dando continuidade aos pressupostos, eu estou olhando aqui para o material, nós temos também a regra da capacidade sucessória para os embriões e, como o colega falou, para o nascituro. Vamos começar pelos embriões, tá, gente? Olha lá. A pergunta que não quer calar. Afinal de contas, professor, os embriões apresentam ou não capacidade sucessória materialmente definida, ratificada pelo ordenamento jurídico? É uma pergunta muito boa de prova. O que Vossas Excelências acham, hein? O embrião apresenta ou não capacidade sucessória? Olha, gente, vamos por partes. Aqueles embriões produzidos, desenvolvidos sob técnicas de fertilização in vitro, ou seja, pelo sistema da fecundação, pelo uso da tecnologia da fertilização, obviamente, meus queridos, dentro da regra do biodireito, esses embriões, teoricamente, regra geral, oriundos de uma fertilização, de uma inseminação artificial, tá? Cuidado, como o colega acabou de dizer. Por enquanto, não apresentam uma capacidade sucessória, tá? Obviamente, né? Esses embriões, eles precisarão ser introduzidos na vida intrauterina, para que aí sim possa ser definida uma personalidade, por enquanto formal, e é claro, o nascimento com vida, indubitavelmente, nós vamos ratificar a capacidade ou personalidade material. O colega até já adiantou aqui a resposta. É verdade, é isso mesmo. Enquanto os embriões não forem introduzidos na vida intrauterina, nós não definimos ainda uma capacidade sucessória, tá, gente? Porque eles foram produzidos, eles foram desenvolvidos em laboratórios, em técnicas de inseminações, fertilizações, condizentes às normas do biodireito. A partir do momento que eu definir a sua intromissão na vida intrauterina, muda-se o contexto. Nós vamos atribuir, indubitavelmente, uma proteção garantida por lei, pela norma jurídica, né? Pela norma do biodireito. Nós vamos ter um aspecto formal. E com seu nascimento, com vida futuramente, que vamos deixar o estágio de embrião, né? O estágio embrionário, que isso perdura
até 3 meses, né, gente? Vocês sabem disso, que para eu estar na condição de embrião, nessa vida embrionária, eu preciso, pelo menos, finalizar o percurso em até 3 meses, né? A partir daí, nós vamos ter a vida do feto, do concebido, do nascitura. De uma certa forma ou de outra, a capacidade sucessória ratificada materialmente somente vai necessitar somente no momento do nascimento com vida. Então, a capacidade sucessória materialmente comprovada vai ser uma realidade após o evento do nascimento. Mas aí alguém me pergunta, sim, professor, mas eu até coloquei aqui no material, né? No caso agora falando do nascituro, já sei que o embrião até os 3 meses, né? E o nascituro, professor? Sim, o nascituro você vai ultrapassar esse estágio inaugural de 3 meses. Você vai avançar. É o chamado feto, como eu já havia falado. O nascituro, ele também vai apresentar uma personalidade jurídica no caso formal, né, gente? Eu acho que vocês já sabem aquela diferença da personalidade jurídica formal para a personalidade jurídica material. Tem essa diferença, né? E isso aí foi bem explicado no passado. A formal, a lei define os direitos, a vida, a imagem, a honra, condizentes a esse nascituro. Só para desencargo de informação, essa personalidade formal ela é definida em lei, né? Lá no artigo 2º do Código Civil. Depois você for observar aí no seu código, a lei ela é bem clássica. Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Que direitos são esses? Direitos à vida, direitos à imagem, direitos à honra. Então nós temos aí a personalidade formal. Só que a capacidade sucessória material é preciso, como eu já havia falado anteriormente, né? É preciso eu definir com o nascimento com vida. E aí vai ser formalizado finalmente a deixa, né? A herança e todos os seus acessórios que ali vão estar correlacionados a essa herança. Tá? Então, resumo da ópera, para ninguém deixar de não entender. Professor, eu estou viajando. Não, te acalma aí que eu vou te aterrissar. Vamos colocar por parte, para ninguém deixar de entender. Embriões, enquanto não forem introduzidos na vida intrauterina, não apresentam capacidade sucessória. São coisas. Tem uma expectativa. Tá? A partir do momento que são introduzidos, já temos uma formalização de reconhecimento da lei civil. Uma personalidade formal. Ou melhor dizendo, uma personalidade jurídica formal. Depois que eu avanço para o estágio de nascituro, eu saio da vida embrionária e aquele ser vai avançando, né? Vai se tornar um nascituro, um concebido, um feto. E aí, professor? A partir do momento, claro, que ele vier também a posteriormente nascer com vida, já sabemos, será ratificada a capacidade sucessória material. Porém, a capacidade sucessória formal ou personalidade jurídica formal, segundo a regra do artigo 2º do Código Civil, a lei já define, a lei já defende. Temos que defender os direitos do nascituro, né, gente? E você já sabe esses direitos que eu acabei de dizer. A imagem, a honra, a vida, que é o principal. Direitos personalíssimos. Então, o nascituro goza de uma personalidade formal. Tem direito a uma personalidade jurídica formal. E ao nascer com vida, nós vamos confirmar o quê? A capacidade sucessória ou personalidade jurídica material. O direito de resgatar, o direito de fazer valer, o direito de conquistar sua herança propriamente dita, com base, obviamente, na regra do direito das sucessões. Tá, gente? Então, isso que eu quero que os senhores e as senhoras não se esqueçam. O estágio inaugural embrionário, e posteriormente nós vamos transferir, nós
vamos alterar para o estágio do nascituro, após os 3 meses, né? Que aí nós vamos passar por uma nova fase. O nascituro, ele tem uma proteção garantida por lei. Personalidade formal, capacidade formal. E o material? O material somente vai ser definida, conforme nós já sabemos, após o nascimento com vida, com base justamente no que o princípio da SOSINE, o que a própria lei da sucessão define. Tá, gente? Eu queria que vocês anotassem aí no material de vocês, eu não me lembro, me confirme se eu anotei, tá? A redação do artigo 1800, parágrafo 3º do Código Civil. Por favor, me confirme aí no material de vocês. Está esse artigo aí no código, aí no material de vocês? Esse artigo, gente, ele é fundamental. Esse parágrafo 3º, tá? Por que eu digo que ele é fundamental? Porque esse parágrafo 3º do artigo 1800, que eu vou aproveitar o momento, eu gostaria de ler com vocês esse parágrafo 3º, porque esse parágrafo, ele define, ele confirma a capacidade jurídica material do nascituro. Olha aí, hein? Olha o que eu acabei de dizer. Para quem não anotou. Cuidado, a capacidade jurídica material é definida por lei. Artigo 2º e com base nessa regra do parágrafo 3º do artigo 1800, tá? Eu não sei se vocês estão com a legislação aberta aí no Código Civil, mas quem não tiver, eu gostaria de aproveitar o momento e ler com vocês esse artigo, tá? Que eu acho bem pertinente para que nós possamos compreender melhor. Porque esse parágrafo 3º, ele define, repito, a personalidade jurídica material do nascituro. Uma vez a OAB tratou desse artigo, tá? Não é para você gravar nada, é para você entender que ali está definindo a regra da personalidade jurídica material em prol do nascituro, tá? Material. Olha o que está dizendo aqui, gente. Leia aí comigo, por favor, quem puder acompanhar. Tá? Olha lá, aqui na nossa legislação. Nascendo com vida, olha o que está dizendo, nascendo com vida o herdeiro esperado. Quem é esse herdeiro esperado, gente? O que vai acontecer, professor? Ser-lhe-á deferida a sucessão, principalmente a material, tá? A lei está dizendo, ser-lhe-á deferida a sucessão material, tá? Não está a palavra material aí, mas a gente confirma essa tese. Olha lá, com os frutos e rendimentos relativos à deixa. O que é deixa, gente? Herança, tá? A partir de onde? A partir da morte do testador. Eu chamo a atenção aqui de vocês que essa regra aí do parágrafo 3º do artigo 1800 é um exemplo que eu posso fazer em testamento. Bora um exemplo prático, para ficar mais claro? Vamos imaginar, por exemplo, aqui a Ana Clara, tá? Ana Clara, ela quer fazer um testamento para deixar a sua herança para a sua filha, a fulana de tal. E ela fez o testamento, deixou, por exemplo, aquela herança para sua filha. Só que detalhe, gente, a Ana Clara está grávida. Só um exemplo, tá, Ana Clara, por favor. Ana Clara está grávida. Ela já fez um testamento, contemplando a sua filha que está por vir, na condição de nascituro. Tá? Então, é possível, professor? Sim, ela fez um testamento condizente, elevando a sua filha como herdeira testamenteira ou testamentária. Tá? É claro que se um dia esse testamento vai ter que ser lido, né, gente? E a gente torce para que, obviamente, até lá, a filha da Ana Clara já tenha nascido com vida, né, gente? Porque a partir do momento que a filha da Ana Clara nascer com vida, aí a gente vai cumprir essa regra aqui do parágrafo 3º. Nascendo com vida a filha da Ana Clara, ser-lhe-á deferida aquela herança deixada pela mãe, pela testadora, a senhora Ana Clara. Então, a filha da Ana Clara vai resgatar essa herança com todos os frutos e rendimentos, atualizações, tudo que for
necessário. Ah, professor, mas a menina é de menor. Alguém pode estar se perguntando aqui. A Ana Clarinha, a filha da senhora Ana Clara, nasceu realmente com vida, graças a Oi, gente, estão me ouvindo? Alô, estão me ouvindo? Tá, aqui falhou aqui de novo, vamos lá. Então, repetindo, a filha da Ana Clara, peraí que já vai voltar aqui a... Pronto, voltei, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Então, voltando aqui ao exemplo da Ana Clara. A filha da Ana Clara vai resgatar a herança, mesmo na condição de menor. Porém, ela vai precisar de um representante legal, né? Porque ela é incapaz civilmente. Ela é de menor, mas ela é herdeira. Ela é herdeira da Ana Clara, testadora, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? A gente está cumprindo com a redação desse parágrafo 3º do artigo 1800, tá? A Ana Clara fez um testamento para deixar aquela herança para sua filha. A sua filha, obviamente, nasceu com vida. Que bom, ainda bem. Foi deferida a herança para a filha da Ana Clara. Ela é herdeira. Só que o que acontece, professor? Por ser de menor de idade, ela é incapaz civilmente, né? Ela ainda não pode, somente ela, administrar essa herança sozinha, né, gente? Porque ela é de menor. O que a filha da Ana Clara vai precisar, gente? Considerando que a sua mãe já é falecida. A filha da Ana Clara vai precisar de um representante legal, de um curador, uma tutela, né? E isso pode ser uma tutela, pode ser uma curatela, isso, tá? É uma solução, gente. É isso que nós temos que verificar, tá? O que eu quero que vocês entendam é que a redação do parágrafo 3º do artigo 1800, resumindo, que vocês já anotaram aí no material de vocês, o parágrafo 3º do artigo 1800, é a possibilidade em testamento de eu definir a herança para um contemplado testamenteiro. Na condição de nascituro, a Ana Clara definiu a herança já na condição de gestante, de grávida. Ela definiu a herança para sua filha, que ainda não nasceu. Mas é claro, né, que a filha da Ana Clara, na condição de nascituro, já tem uma personalidade jurídica formal. A lei já reconhece o nascituro. A lei reconhece o direito à vida daquele feto, daquele concebido, daquele que está por vir. Artigo 2º. Agora, se a menina nascer com vida, é o que todo mundo está torcendo aqui, aí a filha da Ana Clara vai resgatar a herança deixada pela mãe em testamento. É a personalidade material. Mas aí a menina não pode gerenciar somente ela a herança, porque ela é de menor. Ela vai precisar de um representante, como o colega está falando aí, um tutor, pode ser um curador, tá, gente? Um representante legal. Tutor dativo, né? Esses representantes vão assumir o compromisso de conservar a herança da filha da Ana Clara enquanto estiver essa menina na condição de menor. Da feita que ela atingir a sua maioridade civil, tu já sabes que cessa a tutela, cessa o exercício daquela representatividade de guarda judicial. A gente já estudou isso em família, né, gente? Não é mais novidade para vocês. Tá? A Ana Clarinha, posso dizer assim, a herdeira da Ana Clara, assumiu a sua maioridade civil. Então, ela já vai gerenciar a herança por si só. Não precisa mais de representante. Mas enquanto menor ela estiver, vai ter que precisar. Agora, o que eu quero que vocês não esqueçam? A personalidade jurídica
do parágrafo 3º do artigo 1800, que você leu comigo aqui, em testamento é uma realidade. Eu já posso contemplar determinados nascituros em testamento. Isso é uma realidade. Você acabou de verificar aqui comigo. E o parágrafo 3º ele foi brilhante, né? Porque ele já inicia nascendo com vida, o herdeiro esperado. Então, existe uma expectativa de direito, né? Existe uma personalidade formal. O nascituro existe, aquele ser existe, só que ele ainda não nasceu com vida. Mas não é porque não nasceu com vida que eu não vou deixar de reconhecer os direitos desse nascituro. Artigo 2º, tem a personalidade formal. Tá? Então, isso que uma vez já me perguntaram, sempre os alunos me perguntam, professor, eu posso fazer um testamento para contemplar o meu filho, que ainda não nasceu, mas ele já está por vir? Claro. Por que não? Enquanto não nascer com vida, a herança deixada por aquele determinado testador, em sede de testamento, você já sabe, vai ser conservada, administrada, gerenciada por um determinado representante legal. Aí foi o que vocês falaram, um tutor, um curador, tá? O responsável em gerenciar. Finalmente, lá na frente, da feita que atingir a maioridade civil, obviamente que esse indivíduo vai gerenciar por si só sua herança, de forma autônoma, sem precisar mais de nenhum representante legal, tá? Certo, gente? Então, parágrafo 3º, olha aqui para o teu roteiro, tá? Que está no teu material. Por favor, a personalidade material é confirmada depois que nascer com vida. O nascituro tem direito de ser nomeado como herdeiro em sede de testamento. Anote isso daí, criatura. O nascituro pode ser nomeado em sede de testamento sem nenhum problema. Claro que ali a lei está defendendo o seu direito à sua personalidade formal, mas a material precisa esse indivíduo nascer com vida. É só isso que eu quero que vocês não esqueçam. Parágrafo 3º do artigo 1800 do Código Civil. Tá? Certo, gente? Deu para entender, pessoal? Ficou claro, gente? Essa discussão do artigo 1800, parágrafo 3º, da personalidade jurídica material do nascituro. Estou me fazendo entender. Cuidado, hein, com essa regra do nascituro. Existe uma expectativa enquanto não nascer com vida. É a personalidade formal. Artigo 2º. Será confirmada para material com base do evento do nascimento com vida. Capacidade sucessória material. Cuidado com isso. Tá? Não esqueçam essa diferença. Capacidade formal ou personalidade jurídica formal, comparando a personalidade jurídica material. São duas coisas distintas. Tudo bem, gente? Tá? O que mais, professor? Ainda tem uma regrinha aqui em se tratando do natimorto. Eu não coloquei isso no teu material, salvo me engano, mas anote aí, tá? Vamos imaginar que seja agora diferente. Aquele exemplo também, novamente, da filha da Ana Clara. Ana Clara fez um testamento para contemplar a sua filha, tá? Uma coisa é a menina nascer com vida, beleza, vai ser confirmada a personalidade jurídica material. E, gente, e se for o contrário? É só um exemplo, tá, Ana Clara? E se, de repente, a filha da Ana Clara não nascer com vida, vier a morrer no parto? O que acontece, gente, com essa herança, hein? O que acontece com o testamento? Pois é, né, gente? Aí é que tá. Normalmente, existe a situação do natimorto, que a criança não conseguiu confirmar a sua respiração após o nascimento, né? Então, se a Ana Clara elaborou um testamento para contemplar sua filha, e infelizmente a filha não nasceu com vida, essa herança que era para ser desencadeada, direcionada para sua filha, aí cuidado, hein?
essa herança vai ter que retomar para o Monte-Mor, para a herança como um todo, e contemplar os herdeiros legítimos da própria Ana Clara. Os outros herdeiros legítimos da testadora. Alô? Oi, vamos lá. Pronto, voltei. Tá. Repetindo, de vez em quando aqui o sinal oscila, tá? Repetindo. Caso a filha da Ana Clara venha, obviamente, falecer, aquela herança que era para ter revertido para a filha da Ana Clara vai ter que agora reverter para os outros herdeiros legítimos correlacionados à testadora, que é a mãe. Aí a gente volta para a regra da legítima. Por isso que muitas das vezes tem uma certa confusão, porque tu imaginas, por exemplo, porque eu também deixei um herdeiro substituto. Mas isso tem que estar definido em testamento. Eu não posso contemplar, por exemplo, o professor Ari se a Ana Clara não tivesse definido isso em testamento. O direito de substituição tem que estar contido no testamento. Por exemplo, caso a senhora Ana Clara, filha da senhora Ana Clara, venha a falecer depois que o testamento for lido, for aberto, que a herança reverta para o professor Ari. Isso é um direito de substituição. Quem definiu isso? Quem definiu foi a mãe, foi a Ana Clara. Tá? Se ela não tiver definido nada de direito de substituição, aquela herança que era para ser da filha volta para o Monte-Mor, ou seja, volta para a universalidade da herança e vai contemplar os herdeiros legítimos da própria testadora. A gente volta para a regra da legítima, tá, gente? Tudo quem vai definir é as cláusulas do testamento. É ali que nós vamos saber se realmente a Ana Clara se preocupou em formalizar uma cláusula de substituição. Diante do falecimento, caso a minha filha venha nascer morta, que a herança vá contemplar, por exemplo, a Daniele, que vá contemplar o Marcos, que vá contemplar o Lucas, seja lá quem for. Se ela não tiver definido nenhuma cláusula de substituição, simplesmente a herança vai ter que contemplar os outros eventuais herdeiros legítimos da própria testadora. Isso, na prática, é muita confusão. Porque muitas das vezes o testamento não está muito claro e evidente, as cláusulas. E aí, resumo, a gente vai ter que buscar o auxílio do judiciário para tentar discutir essas convenções testamentárias. Por isso que eu aconselho os senhores e as senhoras, se um dia um cliente chegar com os senhores e tiver interesse em formalizar um testamento, analise, verifique realmente toda a interpretação, verifique se existem herdeiros necessários para evitar esses contratempos, tá? Principalmente se tratando de nascituro. Porque no dia da abertura do testamento, o juiz vai querer saber, mas espera lá, essa menina já nasceu ou não? Ou nasceu morta? Ainda tem esse detalhe, natimorto. Porque se ela nasceu morta, vier a nascer na condição de falecida, aquela herança que era para ser dela vai ter que ser revertida para os outros herdeiros legítimos. Herdeiros legítimos não da falecida, da criança, mas herdeiros legítimos da testadora. Cuidado com isso. Agora, caberá ao testador, em testamento, ter definido uma cláusula ou não de substituição. Tomara que tenha, de repente, até definido. Tá? Porque quando o
testamento deixar de cumprir alguma coisa, a legítima vai ter que responder. A gente volta para a regra do artigo 1829. A regra da ordem da vocação hereditária. Tá? Ficou claro isso, gente? Deu para entender? Caso o nascituro não venha a nascer com vida em testamento, o direito do nascituro vai ter que ser revertido para outros herdeiros legítimos daquele testador. Tá certo? Ficou clara essa observação aí? Então, não esqueça desse exemplo da Ana Clara, da filha dela. Ela fez um testamento, mas a filha, infelizmente, não nasceu com vida. Para quem vai a herança, professor? Já que a filha da Ana Clara não sobreviveu, volta para a regra da legítima. Vai contemplar os outros herdeiros associados a Ana Clara. A regra da legítima, da ordem da vocação hereditária da Ana Clara. É isso que eu quero que vocês não esqueçam. Tá? Não é da testamenteira, mas sim da testadora. Só para deixar bem clara essa observação. Tá? Certo, gente? Deu para entender? Amanhã eu vou falar dos não concebidos, tá? Antes de finalizar, só aqui um resumo geral da aula de hoje. Só um resumo geral, para respeitar vocês, para o que nós falamos até hoje, até o presente momento, da aula de hoje, tá? Fizemos o feedback da regra da indivisibilidade da herança, beleza? Chegamos no item 5, né? Falamos da diferença entre capacidade sucessória e capacidade civil. Definimos a diferença de um e de outro. Falamos também acerca da regra da incapacidade. O que é um sujeito com capacidade civil e o que é um sujeito com capacidade sucessória. Logo em seguida, nós falamos dos pressupostos. O primeiro deles, falamos do evento da morte. Pressuposto da morte, cuidado, morte real e presumida, né? Depois nós falamos da coexistência dos herdeiros. Cuidado com os herdeiros aí, hein? Herdeiro que nasceu com vida e também o nascituro. Eu estou falando de herdeiro que já nasceu com vida e também aquele que está por vir. Tá? Letra que nós falamos aí da coexistência dos herdeiros. Depois nós falamos da existência humana, da espécie humana, e somente a capacidade sucessória para quem for sujeito de direito. Pessoa natural ou pessoa jurídica. Está fora semoventes e sujeitos e objetos inominados. Tá? E chegamos agora também na regra da capacidade sucessória dos embriões. Embrião, cuidado, não adentra na regra da sucessão enquanto não for o quê? Introduzido na vida intrauterina. Não tem capacidade sucessória, só vai ter depois que for introduzido. E falamos também da capacidade do nascituro, né? Que nós estamos justamente fechando aqui. Nascituro tem a expectativa do direito, tem a personalidade formal, artigo 2º, personalidade jurídica formal, direito à vida, à imagem, à honra. Depois que nascer com vida, será deferida a capacidade material do nascituro. Será deferida a sucessão para ele. Finalmente, ele vai deixar de ser nascituro e vai ser, obviamente, vai nascer com vida aquele sujeito de direito. Tá? Falamos disso na regra do artigo 2º. Combinei com vocês a regra do parágrafo 3º do artigo 1800. Vocês anotaram, eu li com vocês aqui o parágrafo 3º do artigo 1800. 1800, tá? Falei também da capacidade testamentária, tá? Eu posso, dei o exemplo da Ana Clara, né? A filha da Ana Clara pode ser nomeada como herdeira daquele testamento na condição de nascituro. Mas a gente está torcendo para que no dia da abertura do testamento, a filha da Ana Clara já tenha o quê? Nascido com vida, tá? Ah, professor, mas ela ainda não nasceu com vida. Pelo contrário, professor, ela faleceu no parto. Natimorto, né? E aí, o testamento não vai ter mais nenhuma validez. Aquela herança vai ter que ser revestida para quem, gente, que eu falei?
vai ser revertida para os herdeiros legítimos da testadora, que é a Ana Clara. Tá? O testamento não vai ter mais nenhuma validez jurídica, como já havia falado, e a herança volta para o todo universal, para contemplar os herdeiros legítimos da testadora. Tá? Então, a aula de hoje eu parei no item capacidade sucessória do nascituro, da regra do natimor. Tá? Amanhã nós vamos falar de outras regras, ainda da capacidade sucessória, pessoas jurídicas e dos não concebidos. E vamos avançar para a exclusão da sucessão. Tá? Só para ratificar onde nós paramos na aula de hoje. Capacidade sucessória do natimorto. Tá bom? Certo, gente? 4 horas e 38 minutos, apesar desses contratempos, mas eu estendi conforme eu havia combinado com vocês. Tá? Amanhã eu espero vocês nesse mesmo horário, 15h10. Vou ver a possibilidade de direcionar para uma outra sala. Acredito eu que seja problema aqui de sinal da minha internet. Vou ver se eu vou para uma outra sala para transmitir a aula melhor, com maior segurança e melhor sinal, tá? Para a gente evitar essas quedas de contratempos. Eu particularmente também acho desagradável. Tá? Peço desculpa a vocês, mas eu vou corrigir esse detalhe. E aí amanhã a gente vai se encontrar 15h10, se Deus quiser, com nenhuma interrupção, tá bom? Mais uma vez, desculpe aí pelos sinais da internet, mas eu vou tentar já corrigir e amanhã, se Deus quiser, a gente evita esses detalhezinhos, tá bom? Coração para todos. Amanhã eu espero vocês, não me deixem aqui. Coloquem a frequência de vocês, hein? A frequência da semana, tá? Eu não vou botar, não. Vocês que coloquem a frequência de vocês, tá bom? Forte abraço, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Aula encerrada. E amanhã